Bom, vou apresentar aqui de forma geral o formulário de cadastro, né? Ele pode ser acessado aqui no menu lateral, gerenciamento, levantamentos, cadastro. Ele vai abrir essa página. Então, quando o usuário acessar aqui, ele vai clicar aqui em criar, né? Aqui, basicamente, são três etapas gerais, que é a seleção do prédio. Eu vou fazer o cadastro aqui de uma sala só como exemplo. Seleciona o prédio, selecionou a sala, aí ele vai liberar os grupos de itens para cadastro. Esses grupos aqui já estão pré-definidos, né? Você tem os dados padrão, que seriam como se fossem dados obrigatórios, né, para cada ambiente, mas pode acontecer de ficar sem preencher também. E você tem dados opcionais, né? Eles estão divididos aqui em grupos. Basicamente, eu criei aqui 4 grupos. Um ambiente, vai falar de características gerais do ambiente. Tem um grupo de equipamentos, que envolve ar-condicionado, data show, por enquanto, né? E a estrutura. Vai falar do forro, janela, parede, piso e porta, em termos gerais. E também tem um outro aqui, que é de mobiliário, que no momento só tem a lousa, né? Como item opcional também, porque não vai ter em todos os ambientes, né? Então aqui o grupo ambiente, o que ele tem? Você vai clicar aqui no elemento, nas características, né? Cada grupo ele vai estar subdividido aqui em elementos, né? E aí dentro desses elementos, por exemplo, ambiente tem só o elemento aqui, características. Equipamento tem ar-condicionado e tem um item aqui que ele está como opcional, que é o data show, né? Então vamos lá, o grupo ambientes, eu vou clicar aqui em adicionar registro, vou selecionar aqui sala, só tem esse item, e aqui basicamente eu vou só preencher as características. É uma descrição geral do ambiente, caracterização, se é área de lazer, anfiteatro, biblioteca, cantina, coordenação, sala de aula, sala de reunião, sala para docentes, vestiários, sala administrativa. Vou preencher aqui. Capacidade de lotação, quantas pessoas cabem na sala. Vou colocar aqui 6. Quem é o responsável, né? Quem são os responsáveis ali naquele ambiente, né? Vou colocar aqui meu nome. Se tem algum curso vinculado, nesse caso, não, né? Alguma observação, o estado geral do ambiente. Existe uma parte aqui para tratar de patologia, mas nesse momento nós não vamos estar trabalhando com este levantamento, né? Então eu criei esse atributo aqui para dar uma visão geral, para em um outro momento nós vamos estar preenchendo os itens lá de patologia, que vão ser dados mais específicos. Então, posso falar aqui o estado geral, e clico aqui em salvar, pronto, ele já adicionou aqui um registro. Eu posso editar ou excluir, né? Agora eu vou para a próxima etapa aqui, grupo equipamentos, tem um ar-condicionado. Aí aqui eu posso dividir, vamos dizer que eu tenho um ar-condicionado, um patrimônio, vou colocar um número fictício, de 18 mil BTUs,
Vou dizer que ele está bom. A marca, vou dizer que é gris. Se tem alguma observação, vou salvar. E aí eu quero adicionar mais um ar-condicionado. Patrimônio. E de 22.000 BTUs, com a marca LG. Caso não tivesse, por exemplo, aqui o BTUs, eu poderia marcar aqui qualquer um e colocar na observação, que é um que posteriormente a gente cadastra e ajusta. Também é possível fazer o ajuste direto aqui. Né? Você tem essa opção de gerenciar elementos e itens. Então, eu viria aqui, selecionaria ar-condicionado e vou editar o selecionado. Ar-condicionado. Aqui na internet aqui está um pouco devagar, porque eu estou conectado no celular, porque meu Wi-Fi caiu. Enfim, aqui então eu cliquei em editar, ele apareceu aqui, né? Na verdade não é aqui. Nesse caso é como é um atributo, BTUs lá são atributos, né? Eu teria que editar o atributo em si, que ele não está disponível a edição aqui. Mas aproveitando essa tela aqui de edição, se eu quisesse adicionar um atributo aqui nesse elemento ar-condicionado, eu poderia só clicar aqui, ó, adicionar atributo. Eu tenho alguns atributos pré-cadastrados. E você pode fazer isso por aqui. Tem como você editar também especificamente só um item. No caso, ar-condicionado só tem um item, né? Eu chamei de características. Aí você pode clicar aqui e clicar em editar. Aí ele vai carregar. Ele vem com os atributos definidos para o elemento, que é o pai, né? E você pode definir atributos específicos para esse item aqui, características, por exemplo. Eu poderia adicionar para esse aqui um atributo específico, se eu quisesse, né? Enfim, voltando aqui para o cadastro, eu tenho aqui um elemento opcional. Se eu quiser incluir um data show, basta colocar aqui e incluir, né? Você selecionar aqui o data show, tem que criar o elemento. Eu ainda não criei. Mas bastava selecionar ali e colocar a informação requerida. Aí aqui eu vou para o grupo estrutura. Então ele tem os elementos aqui dentro de estrutura: forro, janela, parede, piso e porta. E cada elemento que eu clicar, por exemplo, forro, aí eu seleciono aqui o tipo de elemento. Né? O forro vai ser mineral, gesso acartonado, gesso PVC. Eu tentei atribuir a uma característica geral, que engloba mais aquele elemento, partindo para os detalhamentos no nível mais baixo. Né? Então, o forro, o que define mais ele? Né? É o material, primeiro. Então, você tem um forro, por exemplo, forro mineral, né? Selecionar aqui. E aí, quais são as características aqui solicitadas? A área e o estado geral. Continuando aqui, então, nós temos o forro. Eu vou selecionar aqui um forro do tipo gesso acartonado. Vou colocar uma área fictícia aqui, estado geral. E pronto, agora eu já passo para o próximo item, que é janela. Aí eu coloco o material. Né? Como eu disse, sempre a lógica é um atributo
do item, nós temos ali o elemento janela, né? E aí os itens eu subdividi no atributo que eu entendi que contempla que uma característica principal do elemento, que não é muito personalizado, igual eu não poderia colocar aqui as medidas, porque eu tenho diversas medidas. Isso aí tem que ser um atributo editável, né? Então, eu coloquei aqui vidro, por exemplo, as medidas eu vou colocar aqui de 150 por 110. O estado geral, né? Agora eu vou aqui para a parede. Parede também. Material, né? Seria um atributo geral. Enfim, de alvenaria, estado geral bom. A área da parede. Sei que isso aqui vai tomar um pouco mais de tempo, mas era uma informação importante. Se não der para preencher aqui na hora, pode deixar em branco, né? E só preenche aqui os atributos dos outros que você tem. Posteriormente é possível voltar aqui, né, e editar. Então, eu vou aqui para o piso. O piso, material, vou colocar aqui de granitina. Por que esse item em quantidade? Ele não vai se aplicar a todos os elementos, né? Mas, por exemplo, aqui no piso, eu poderia ter uma área de piso de uma forma, naquele ambiente, e outra área, uma área com granitina e outra área com cerâmica. Então, ia ser definido aqui pela área, né? Vamos supor, vou fazer esse caso aqui, vou colocar aqui 10 metros, que seria desse piso granitina, e vou adicionar mais 10 metros de cerâmica. Nesse caso aqui, até que também não vai fazer muito sentido a quantidade. Então, eu deixo ela 1. Mas pode ter casos, por exemplo, igual a porta. Vamos supor que eu tenho porta de 80 por 210. E eu tenho duas portas dessa. Então, ao invés de eu fazer 2 registros, eu só vou alterar aqui a quantidade. Né? Então, tá aqui, duas dessa porta de madeira de 80 por 210. Se eu quiser cadastrar mais uma, eu vou colocar aqui uma de vidro de 90 por 210, por exemplo. Então, é essa a ideia. Pronto, aqui eu já tenho, basicamente, todos os atributos ditos como padrão aqui desse ambiente. E, no caso, se tivesse um quadro ali, uma lousa, vamos incluir aqui, tá? Como dentro do grupo mobiliário, um elemento opcional. Vou adicionar o quadro melamínico, o estado geral regular. Se ele tem um patrimônio, eu vou colocar ali. E basicamente é isso. Aí eu clico aqui em salvar elemento. Deixa ele processar aqui, que eu estou com a internet do celular, né? Está um pouco devagar. E pronto, está aqui, já está cadastrado no prédio da Coimbra, sala 1. Eu posso, aqui ele veio para a tela de cadastro, né? Que é aquela tela inicial. Eu posso clicar aqui para ver todos os atributos do item. Posso vir aqui em opções e editar. Quando eu clicar em editar, ele vai abrir a tela com todos os itens para edição, né? E posso também criar uma cópia desse item. Vamos supor que eu tenho várias salas iguais ali naquele prédio, e eu tenho que criar um registro para cada uma.
Então, eu crio ali naquela opção cópia, ele vai criar um modelo daquela sala com todos os dados pré-preenchidos. Mas aqui você precisa, o que você vai fazer? Você vai selecionar o outro ambiente, né, correspondente, e salvar, né, fazer as edições pertinentes. No caso aqui, por exemplo, eu tenho que mudaria aqui o patrimônio do ar-condicionado, né, a potência, alteraria os dados, né, dos elementos, vamos dizer que é só um ar-condicionado, e feita a edição, eu clico em salvar e ele vai criar esse novo cadastro para essa sala. O anexo, aproveitando aqui para falar dos anexos, basta eu clicar aqui. Abaixo da opção sala tem esse botão anexo. Eu escolho o tipo, arquivo geral, projeto, áudio, foto, seleciono o arquivo, e aí eu clico aqui em anexar a sala. E aí ele vai salvar esse anexo nesse item. Pode ser fotos, né, vídeos, enfim, tudo isso está sendo salvo no Drive da Coin. Então, basicamente, é isso sobre o formulário de levantamento.